Filhos e filhas, escutem com atenção o que tenho a lhes dizer. Há algo muito grave acontecendo nas almas de muitos cristãos. Algo silencioso, quase imperceptível, mas mortal. Muitos têm se aproximado do altar para receber a Sagrada Comunhão, sem antes examinarem a própria consciência. Recebem o corpo de Cristo como se fosse rotina, mas esquecem que ali está o próprio Deus. Tenho visto com tristeza o que acontece em tantas igrejas. Pessoas que não se confessam há meses ou até anos, e mesmo assim comungam. Pensam, não matei, não roubei, sou uma boa pessoa. Mas não percebem os venenos que carregam na alma. A raiva, a mentira, a vaidade, o julgamento do próximo. Os pecados da carne, o desprezo pela oração, o desrespeito às coisas sagradas. Filhos, eu digo com amor, mas com firmeza. Quem comunga em pecado mortal, comunga a própria condenação. Não são palavras minhas, são palavras de São Paulo. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Por isso, alerto a todos. Antes de receber Jesus Eucarístico, é preciso estar em estado de graça. Isso só se alcança pela confissão sincera. Uma mulher certa vez me disse: Padre, eu comungo todo domingo, mas algo dentro de mim não está em paz. E eu respondi: talvez você esteja esquecendo de algo essencial, a confissão. E ali ela chorou, porque sabia, porque Deus já tinha falado com ela no silêncio do coração. Hoje quero falar com você da mesma forma, com carinho de pastor. Existem 9 pecados que você precisa examinar na alma antes de comungar novamente. Não para te acusar, mas para te libertar. A Eucaristia é remédio, mas só cura quem está disposto a ser curado. Fique comigo até o fim desta mensagem, porque hoje o Espírito Santo quer tocar o seu coração. E quando você receber Jesus novamente, que seja com a alma limpa, leve e cheia de amor. Meus irmãos, vocês sabem o que é mais doloroso para o coração de Jesus? Não são os ataques dos que não creem, mas sim a frieza daqueles que o recebem na Eucaristia sem estarem preparados. Quando alguém se aproxima do altar sem confissão, com o coração carregado de pecados graves, está colocando o próprio Cristo em uma casa suja. Isso, filhos, é uma profanação. Não estou dizendo isso para assustar, mas para alertar. A Sagrada Comunhão não é um prêmio de quem se acha bom. Não é um hábito social. Não é um símbolo bonito. A Eucaristia é Jesus vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. É o maior mistério da nossa fé. E por isso precisa ser recebida com reverência, com consciência, com alma limpa. Hoje em dia, muitos pensam que tudo é permitido, que Deus é só misericórdia e que Ele entende tudo. Sim, Deus é misericordioso, mas a misericórdia só entra quando há arrependimento, e o arrependimento verdadeiro exige confissão. Não podemos brincar com o que é santo. Quando eu era jovem, ouvi um padre dizer algo que nunca esqueci. Aquele que comunga em pecado mortal participa da missa como Judas participou da última ceia. Essas palavras me marcaram, porque nos fazem entender a seriedade do que está em jogo. Judas estava ao lado de Jesus, mas o traiu com um beijo. Quantos hoje traem o Senhor comungando de forma indigna? Por isso peço a cada um de vocês: não tenham medo da confissão. Não tenham vergonha de dizer a verdade para Deus. Ele já conhece o teu coração. Ele já sabe das tuas quedas. Só espera que você tenha a humildade de reconhecê-las. Quando confessamos com sinceridade, o céu inteiro se alegra, e a alma se torna digna de receber o Rei dos Reis. Filhos, a missa é o maior presente que temos na terra, mas a comunhão só deve ser recebida quando a alma está em paz com Deus. Essa é a responsabilidade que acompanha a grandeza do dom. Hoje, convido você a refletir: estou recebendo Jesus com verdade? Ou estou apenas repetindo gestos como se fosse tradição vazia? Vamos juntos, neste vídeo, reconhecer os pecados que podem estar escondidos, mas que precisam ser lavados pela confissão. Porque só com o coração purificado, a comunhão se torna encontro. Encontro com o amor que salva. Filhos, agora começamos a examinar os pecados que muitas vezes passam despercebidos, mas que mancham a alma diante de Deus. E o primeiro deles, talvez o mais perigoso de todos, é a soberba. Sim, a soberba. A raiz de quase todos os males espirituais. É a voz interior que diz: eu não preciso mudar, eu estou certo, eu sou melhor que os outros. A soberba é o veneno que corrompe a alma silenciosamente. Não grita, não se mostra de forma escandalosa,
mas se esconde atrás de atitudes orgulhosas, de julgamentos rápidos, de corações fechados. A pessoa soberba, filhos, é aquela que se acha autossuficiente, que não aceita correção, que não admite erro. E o pior, muitas vezes ela vai à missa, comunga, mas nunca se confessa, porque acha que não tem nada a confessar. Quantos cristãos hoje caminham para o altar com o peito cheio de vaidade, mas o coração distante de Deus? Quantos entram na fila da comunhão pensando nas falhas dos outros, mas nunca nas suas próprias? A soberba nos torna cegos para nós mesmos. E quando não enxergamos nossos pecados, também não sentimos necessidade de arrependimento. É aí que o inimigo encontra espaço. Lembro-me de uma senhora muito piedosa que me disse: "Padre, meu filho não vai mais à igreja, vive na bagunça. Eu sou a única santa da casa." E eu olhei com carinho e disse: "Talvez o primeiro pecado a ser confessado seja o seu orgulho." Ela ficou em silêncio, porque às vezes é preciso que alguém nos diga a verdade que não queremos ouvir. Filhos, o próprio Satanás caiu por soberba. Ele era o mais belo dos anjos, mas quis ser maior que Deus. E essa mesma ilusão pode tocar o coração humano. Quando achamos que não precisamos da graça, que podemos nos salvar por nós mesmos, ou que somos mais santos que os outros, estamos caindo no mesmo erro. A soberba pode se esconder até mesmo dentro da religião. Quando usamos a fé para julgar, para humilhar, para nos sentirmos superiores, estamos contaminando algo que deveria ser puro. E ainda assim, muitos comungam assim. Recebem Jesus com o coração erguido como se fossem dignos por mérito próprio. Mas ninguém é digno por si mesmo. Todos nós precisamos da misericórdia. Por isso, hoje peço a você que reflita com profundidade. Tenho sido humilde diante de Deus? Tenho reconhecido minhas falhas? Tenho aceitado correções com o coração aberto? Ou tenho vivido como se fosse melhor do que os outros, como se não precisasse de conversão? Jesus disse: "Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado." A comunhão é um dom, não um direito. É o Rei dos Céus vindo habitar em ti. Mas ele só entra em corações que sabem se dobrar, que sabem pedir perdão, que sabem reconhecer: "Senhor, eu não sou digno, mas dizei uma só palavra, e serei salvo." Se a soberba estiver presente em sua alma, confesse. Quebre esse muro. Volte a ser pequeno diante de Deus, porque é no coração humilde que Ele faz morada. Filhos, hoje quero falar sobre algo que tem ferido profundamente o coração de Deus: o desrespeito ao sagrado. Sim, é um pecado que muitos ignoram, mas que tem consequências graves para a alma. Vivemos em tempos em que o sagrado tem sido banalizado, ridicularizado e até esquecido. E isso acontece não apenas fora da igreja, mas dentro dela também. Quantas vezes vemos cristãos entrando na casa de Deus como se entrassem em qualquer lugar, conversando alto, rindo, com roupas que não condizem com o ambiente sagrado. E o pior, aproximando-se da comunhão sem sequer fazer um sinal da cruz, sem recolhimento, sem consciência de que estão diante do próprio Deus. É como se a presença real de Cristo fosse apenas um detalhe, mas não é um detalhe. É o centro da nossa fé. A missa não é um encontro social. Não é um show. Não é um momento simbólico. A missa é o Calvário tornado presente. É o sacrifício de Jesus renovado misticamente sobre o altar. Quando o sacerdote ergue a hóstia, o céu se abre, anjos se ajoelham, e o próprio Cristo se oferece ao Pai por amor a nós. Como podemos tratar esse momento com frieza? Como podemos comungar com distração, com pressa, ou como se fosse um rito vazio? O desrespeito ao sagrado começa com pequenas atitudes. Entrar na igreja sem reverência, não se preparar interiormente, usar o celular durante a celebração, mascar chiclete, ficar de braços cruzados durante a consagração, sair antes da bênção final como se a Eucaristia fosse apenas uma obrigação a cumprir. Tudo isso, filhos, fere a santidade do momento. Mas há algo ainda mais grave. Quando zombamos, desacreditamos ou ridicularizamos os sacramentos e os símbolos sagrados. Quantos católicos hoje não acreditam mais na presença real de Jesus na Eucaristia? Quantos duvidam do poder da confissão? Quantos desprezam a imagem da Virgem Maria, zombam dos santos, fazem piadas com os mandamentos, tratam os sacramentos como se fossem coisas de gente ultrapassada? Isso, filhos, é pecado. É ofensa direta ao sagrado. Me dói ver crianças que não sabem mais o que é o Santíssimo Sacramento. Jovens que nunca aprenderam a se ajoelhar.
famílias que assistem à missa pela internet como se fosse um programa qualquer, comendo durante a celebração, falando ao mesmo tempo. Percebam, não se trata de tradição por tradição, mas de respeito à presença viva de Deus entre nós. E mesmo assim, muitos comungam, sem preparação, sem reverência, com o coração frio, como se estivessem apenas cumprindo um ritual. Mas Deus não olha as aparências. Ele olha o coração, e se o coração está indiferente, a comunhão se torna um gesto vazio. Ou pior, uma ofensa. Por isso peço a cada um, retorne ao sagrado, ensine seus filhos, reze diante do Santíssimo, ajoelhe-se com fé, faça o sinal da cruz com devoção, receba Jesus como se fosse a última vez, porque pode ser. E se ele bate a porta do teu coração, prepare um lugar digno, limpo, silencioso, santo. E se você tem tratado as coisas sagradas com descaso, confesse, arrependa-se. Deus perdoa, mas ele espera reverência, espera temor santo, espera que você o reconheça como Senhor. E então sim, a comunhão será fonte de graça, cura e transformação. Filhos, neste momento, quero falar sobre um pecado que muitos escondem, mas que clama aos céus por cura e conversão. A imoralidade oculta, um mal silencioso, muitas vezes ignorado, tolerado ou até justificado pela consciência adormecida. Mas saibam, mesmo que o mundo não veja, Deus vê. Nada está escondido aos olhos daquele que tudo sonda. Hoje vivemos em uma sociedade que relativiza o pecado, onde a impureza é disfarçada de liberdade, onde o corpo é tratado como objeto e o prazer como finalidade. Quantos católicos, meus filhos, vivem uma vida dupla? Vão à missa, comungam, mas em segredo alimentam pensamentos, hábitos e desejos que ofendem a pureza que Deus nos pede. A imoralidade não está apenas nos atos visíveis. Está nas intenções, nos pensamentos consentidos, nas mensagens enviadas às escondidas, nas imagens vistas no celular, nas conversas de duplo sentido, nos conteúdos que alimentam a alma com escuridão. Muitos pensam, se ninguém está vendo, não é pecado. Mas eu lhes digo, se você sabe que desagrada a Deus, então já se afastou da luz. Quantas vezes a pornografia é consumida em segredo? Quantos relacionamentos são mantidos às escondidas, sem pureza, sem verdade, longe da bênção de Deus? Quantas esposas e maridos vivem traições emocionais, virtuais ou físicas, acreditando que um pequeno desvio não é tão grave assim? Mas, filhos, deixem-me ser claro. A alma que brinca com o pecado da carne se afasta pouco a pouco da graça, e o pior é quando essas pessoas se aproximam da Sagrada Comunhão sem arrependimento. Recebem o corpo de Cristo, mas estão em estado de impureza mortal. E isso é um sacrilégio. Não se pode servir a dois senhores. Ou você pertence à luz, ou vive nas sombras. A Eucaristia exige um coração limpo, uma consciência em paz e o desejo sincero de conversão. Não estou aqui para julgar, mas para chamar a verdade. Deus não quer sua condenação. Ele quer sua libertação. Ele quer curar suas feridas ocultas. Mas você precisa dar o primeiro passo. Reconhecer, confessar, renunciar. Não basta apenas se sentir mal por ter caído. É preciso se levantar, lutar e buscar uma vida nova. Filho, filha, se há algo oculto em sua vida, algo que você nunca contou, algo que te aprisiona no silêncio e na vergonha, não esconda mais de Deus. Vá até o confessionário. Seja sincero. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado, mas ela só age quando há humildade. Não se acostume com o pecado secreto. Ele é como veneno em um copo de água limpa. Por fora tudo parece puro, mas por dentro a morte já começou. Antes de comungar, olhe para dentro de si. Faça um exame profundo e, se encontrar alguma imoralidade, por menor que pareça, entregue a Deus. Confesse, e Ele fará novas todas as coisas. Filhos, hoje quero falar com vocês sobre um pecado que muitos consideram pequeno, mas que é destrutivo como um veneno silencioso: a fofoca e a difamação. Talvez você já tenha ouvido ou até dito: é só um comentário, não é nada demais. Só estou repassando o que me contaram. Mas saibam, cada palavra que fere, que diminui, que expõe ou mancha a reputação de um irmão é um pecado grave diante de Deus. A língua, filhos, pode ser instrumento de bênção ou de maldição. Com ela podemos louvar a Deus e no mesmo dia destruir a vida de alguém. E é justamente isso que o inimigo quer.
transformar nossas conversas em armadilhas. Ele semeia desconfiança, exagero, julgamento, e nós, distraídos, nos tornamos cúmplices do mal. A fofoca não é apenas um hábito feio. Ela mata. Mata reputações. Mata amizades. Mata a paz dentro das famílias e das comunidades. Quantas divisões começaram com uma frase maldosa dita num canto? Quantas pessoas deixaram a igreja porque foram alvo de palavras injustas? Quantos corações estão feridos até hoje por boatos que nunca foram confirmados? E o pior, muitas vezes, essas palavras saem da boca de quem comunga todos os domingos, de quem reza o terço, de quem parece estar próximo de Deus. Mas, filhos, escutem com atenção. Não se pode receber o corpo de Cristo com uma língua suja por palavras venenosas. Não se pode comungar quando com a mesma boca se ofende a dignidade de um irmão. A difamação é ainda mais grave. Ela não apenas espalha, mas inventa, distorce, aumenta. É o pecado de assassinar o caráter de alguém sem armas, mas com frases cortantes. E muitas vezes, essa destruição é feita em público, diante de outros, como se fosse algo normal. Mas diante de Deus, não é normal. É pecado e precisa ser confessado. O cristão autêntico é aquele que protege a honra do outro, mesmo quando não está presente. É aquele que prefere o silêncio à malícia, que tem coragem de cortar uma conversa destrutiva dizendo: "Isso não me edifica. Vamos mudar de assunto." Isso, filhos, é testemunho. Isso é pureza de coração. Antes de comungar, examine-se. O que tem saído da sua boca? Suas palavras constroem ou derrubam? Você fala dos outros com caridade ou com veneno? Tem sido ponte ou muro entre as pessoas? Porque a comunhão exige mais do que presença física diante do altar. Ela exige um coração limpo e uma língua que não contradiga o Evangelho. Se você caiu nesse pecado, como todos nós já caímos, não se desespere, mas não o trate como algo leve. Arrependa-se, confesse e, sobretudo, repare o mal que causou. Peça perdão. Restaure o que foi quebrado com sua palavra. Porque a misericórdia de Deus é infinita, mas Ele espera sinceridade e humildade. A comunhão é união, mas não há união verdadeira quando nossa boca divide. Que suas palavras, a partir de hoje, sejam como incenso puro diante do Senhor. Palavras que abençoam, curam, elevam e testemunham o amor de Cristo. Filhos, escutem bem. O dinheiro e a vaidade, quando ocupam o trono do coração, tornam-se ídolos que afastam o homem de Deus. São como correntes douradas, brilham por fora, mas aprisionam por dentro. E, infelizmente, muitos cristãos, mesmo estando na igreja, se ajoelham diante desses falsos deuses todos os dias, sem nem perceber. Quantos vivem em função de acumular, de mostrar, de aparentar? Como se o valor da vida estivesse nas roupas que vestem, nos bens que possuem, nas posições que ocupam. O dinheiro em si não é mau, mas o apego a ele, esse sim, é um veneno silencioso. Quando o coração se torna escravo da riqueza, já não há espaço para a fé verdadeira. E a vaidade, filhos? Essa é uma forma de idolatria moderna, disfarçada de autoestima. Quando a pessoa gasta mais tempo diante do espelho do que em oração, mais dinheiro com aparência do que com caridade, mais esforço para ser notada do que para ser santa, então algo está profundamente desalinhado com o Evangelho. Jesus foi claro: não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E ainda assim, quantos de vocês se aproximam do altar, recebem a sagrada comunhão, mas vivem uma vida onde o dinheiro é o verdadeiro Senhor? Onde tudo é decidido pela conta bancária, pelo status, pelo lucro? Isso não é fé. Isso é idolatria disfarçada de devoção. A vaidade, por sua vez, nos torna cegos, faz com que busquemos aplausos, reconhecimento, elogios, curtidas, e tudo isso nos afasta do essencial. A pessoa vaidosa vive na vitrine, mas tem a alma vazia. Troca a intimidade com Deus pela imagem diante dos homens. E se aproxima da comunhão com um coração que não busca a glória de Deus, mas a própria. Antes de comungar, filhos, é necessário um exame profundo. Perguntem-se: o que realmente governa minha vida? O Evangelho ou a aparência? A vontade de Deus ou o medo de perder minha posição? Sou generoso com os pobres ou retenho até o que não preciso por medo de não ter o suficiente? Deus não condena quem possui, mas alerta com firmeza: muito será cobrado de quem muito recebeu. Se você tem recursos, que eles sirvam ao reino. Se você tem beleza, que ela revele a pureza de Deus. Se você tem influência, que ela seja usada para edificar, não para exaltar-se.
Fora disso, tudo é vaidade passageira, e não se iludam. Ninguém engana o Espírito Santo. Pode-se parecer santo aos olhos do mundo, mas Deus vê o íntimo. E se o altar se tornou apenas mais uma etapa da sua vaidade espiritual, então a comunhão se torna um teatro e não um encontro com Cristo. Mas há esperança. Deus não rejeita quem se arrepende. Se você reconhece esse apego dentro de si, ao dinheiro, ao luxo, à imagem, confesse. Abra mão desse ídolo. Volte ao essencial. O coração humilde e desapegado é um terreno fértil para o verdadeiro amor. Filhos, deixem o ouro deste mundo cair das mãos, para que possam segurar com força o corpo de Cristo, porque só Ele pode preencher o vazio que nenhuma riqueza ou beleza jamais poderá preencher. Filhos, hoje eu os convido a olhar para dentro do coração e perguntar: quantas vezes a mentira entrou em nossas palavras, gestos ou silêncios? A mentira é uma semente do inimigo. Ela não apenas distorce a verdade, mas destrói a confiança, rompe laços e apaga a luz da alma. Mesmo aquelas mentiras consideradas pequenas, ditas para evitar conflito ou manipular uma situação, carregam o veneno da falsidade. Uma alma que vive na mentira, mesmo que disfarçada, se afasta da luz, do Evangelho. E quando essa alma se aproxima da Eucaristia sem arrependimento, sem confissão, está cometendo um sacrilégio. Porque a verdade e a mentira não podem habitar o mesmo coração diante de Deus. Quantos de vocês mentem para manter aparências? Quantos escondem pecados, inventam desculpas, distorcem fatos, manipulam os outros com palavras doces mas falsas? Filhos, a mentira não é só uma quebra de confiança com os homens, é uma ofensa direta a Deus, que é verdade absoluta. Saibam, nenhuma mentira é secreta diante do Senhor. Ele vê o que os olhos humanos não percebem. Ele escuta os pensamentos antes que se tornem palavras. Por isso, antes de se aproximar da comunhão, examine sua alma. Pergunte-se: tenho sido verdadeiro com Deus, comigo mesmo e com os outros? Se houver mentira em você, não a esconda. Traga a luz, confesse, porque só a verdade liberta, só a verdade cura, só a verdade nos prepara para receber a verdade viva, Jesus Cristo na Eucaristia. Filhos, hoje vos convido a confrontar um pecado, silencioso, oculto e corrosivo, a inveja. Ela se instala devagar, no fundo da alma, sem alarde. Mas quando não é combatida, envenena tudo ao redor. A inveja não grita, ela observa. Não acusa, ela compara. E é justamente aí que mora seu perigo. Ela cresce em silêncio. Quantas vezes você viu o sucesso de alguém e sentiu tristeza em vez de alegria? Quantas vezes desejou secretamente ocupar o lugar do outro, ter o que ele tem, ser o que ele é? A inveja é uma rejeição disfarçada da vontade de Deus. É como se disséssemos ao Senhor: o que me deste não basta, quero o que deste ao outro. É orgulho disfarçado de frustração, e o coração invejoso não consegue adorar com sinceridade. Não ama de verdade, e pior ainda, se aproxima do altar com um coração dividido, metade voltado para Deus, metade preso ao que o outro possui. Isso não é fé, isso é escravidão interior. Filhos, o Espírito Santo não habita num coração que se alegra com a queda do outro, nem permanece onde há competição, comparação e ressentimento. Antes de comungar, pergunte-se: tenho invejado? Tenho desejado o que não é meu? Tenho me alegrado com a dor dos outros? Se a resposta for sim, então é tempo de conversão. A inveja precisa ser vencida com gratidão. Quem vive agradecido pelo que tem, encontra paz. Quem reconhece os dons que recebeu, aprende a louvar em vez de cobiçar. E só então estará pronto para receber o maior de todos os dons, Jesus Cristo, vivo na Eucaristia. Filhos, há um pecado que se espalha como uma sombra entre muitos católicos: a negligência com o sacramento da confissão. Muitos de vocês se aproximam do altar, recebem o corpo de Cristo, mas se esqueceram de se ajoelhar antes diante da misericórdia divina. Isso não é apenas um descuido, é um perigo para a alma. Cristo, em sua infinita bondade, deixou à Igreja o dom da reconciliação. Não foi invenção humana, foi um gesto de amor do próprio Salvador. Mas quantos dizem: não preciso confessar a um padre, falo direto com Deus? Isso, filhos, não é humildade, é orgulho, porque foi Jesus quem deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados em seu nome. E rejeitar esse dom é rejeitar o próprio Cristo. Sem confissão, a alma se endurece.
pequenos pecados se acumulam e o coração vai se afastando da graça. Até que um dia a pessoa comunga por hábito, sem arrependimento, sem consciência, sem temor. E isso é gravíssimo. A Eucaristia não é um prêmio para os bons, mas sim alimento para os puros de coração. E quem não se purifica pela confissão, corre o risco de transformar um momento sagrado em ofensa. Filhos, não tenham medo de confessar. A vergonha do pecado é passageira, mas a graça do perdão é eterna. O confessionário não é um tribunal de condenação, é um hospital da alma. Ali, Deus não te acusa. Ele te acolhe, te limpa, te devolve a paz. Antes de comungar, vá até Ele. Diga a verdade. Mostre suas feridas. Porque só quem se deixa curar pode receber com dignidade o médico das almas, Jesus Cristo presente na Santa Eucaristia. Filhos, há um pecado silencioso que se alastra com rapidez entre os fiéis: o desprezo pela Santa Missa. Muitos a veem como uma obrigação, um compromisso social, algo que se faz por costume ou por medo de errar diante de Deus. Mas o coração está longe, disperso, apressado, frio. Isso, filhos, é desprezo disfarçado de religiosidade. A missa não é um rito qualquer. É o sacrifício vivo de Cristo renovado sobre o altar. É ali que o céu toca a terra, que o sangue do Cordeiro é oferecido novamente por amor à humanidade. E, no entanto, quantos chegam atrasados, saem antes da bênção final, mexem no celular ou permanecem com a mente longe de Deus. Isso não é participação, é presença vazia. É o corpo no templo e o coração nas distrações do mundo. Pior ainda, há aqueles que passam semanas, meses, até anos sem participar da missa e não sentem falta. Dizem que têm fé, mas desprezam a fonte da fé. Dizem amar a Deus, mas se afastam do momento mais íntimo com Ele. Isso, filhos, é um sinal grave de que algo está errado no interior. A missa não é opcional para quem ama a Cristo. Ela é necessidade vital, como o ar, como a água, como o pão. O domingo sem missa é um domingo sem luz. E aproximar-se da comunhão com esse desprezo no coração sem arrependimento é ferir o corpo de Cristo com indiferença. Filhos, despertem. Voltem ao altar com reverência, com sede, com fome da palavra e da Eucaristia. Participem de corpo, alma e espírito. A missa não é um peso, é um presente. É o momento mais alto da nossa semana. É ali que Deus nos fala, nos alimenta, nos cura. Quem valoriza a missa, valoriza o céu. Quem a despreza ainda não entendeu o quanto foi amado na cruz. Filhos amados, depois de tudo que vos foi revelado, não endureçais o coração. A Santa Comunhão é o maior tesouro da nossa fé. Não é símbolo, não é lembrança, não é tradição. É o próprio Cristo vivo, real, presente. E por isso, devemos nos aproximar dele com alma limpa, coração contrito e fé verdadeira. Esses 9 pecados que vos apontei, desde a indiferença até o desprezo pela missa, são chagas que o mundo tenta normalizar, mas que ferem profundamente o corpo do Senhor. E quando nos calamos diante deles, quando os escondemos ou ignoramos, abrimos espaço para que o inimigo se instale em nossas casas, em nossas famílias, em nossas vidas. Hoje, como pastor da igreja, vos suplico: não receba o corpo de Cristo, se tua alma estiver distante dele. Não transforme o altar em hábito. Não se confesse com palavras, mas com o coração. Não vá à missa por costume, mas por amor. Porque Deus não se dá por obrigação. Ele se entrega a quem o deseja. Com sinceridade, o tempo da graça é agora. Não espere o momento ideal, o dia certo, a fase melhor. Deus te chama hoje, te olha hoje, te espera hoje. Ele não quer que o temas como juiz, mas que o reconheças como pai. E o pai não rejeita o filho que volta com lágrimas e verdade. Volta, filho. Volta, filha. Retoma tua caminhada com coragem. Entra no confessionário com humildade. Participa da missa com fervor. Comunga com respeito. Vive como quem crê. Fala como quem ama. Perdoa como quem já foi perdoado. A santidade não está reservada aos perfeitos, mas aos arrependidos. E a Eucaristia não é prêmio dos justos, mas força para os que lutam. Só não te aproximes dela, com indiferença, com mentira ou com orgulho. Porque quem come indignamente não se fortalece, adoece. Filhos, deixai-vos tocar pela palavra. Permiti que o Espírito Santo vos desperte. E então, transformados, ide ao altar com alma limpa e coração em paz. Aí sim sereis verdadeiros templos vivos, prontos para receber o Rei.
Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Deixe seu like. Isso ajuda esse alerta a alcançar ainda mais almas que precisam ouvir essa verdade. E agora, com sinceridade, escreva nos comentários qual desses pecados você reconhece que precisa confessar. O primeiro passo da conversão é o reconhecimento. E talvez, ao escrever, você inspire outros a fazerem o mesmo. E se você quer continuar recebendo conteúdos que alimentam sua fé e te aproximam de Deus, inscreva-se no canal agora e ative o sino da notificação. Aqui, cada vídeo é feito para despertar, restaurar e salvar. Que Deus te abençoe e te dê a coragem de mudar enquanto ainda há tempo.